Oi, gente! Bem-vindos a mais uma semana do nosso canal Julie o Consumo. Eu queria muito agradecer vocês por todo mundo que está me acompanhando, por toda a companhia que vocês têm feito para mim. Durante essas 2 semanas, eu tenho passado bastante tempo lendo os comentários de vocês, pensando sobre a minha própria história de consumo, lendo as histórias de vida de vocês e apreciando bastante essa comunidade que vem se criando por aqui, onde a gente se ajuda, onde a gente pensa juntas e juntos também, porque apesar desse casal ser feito majoritariamente por telespectadoras, eu vejo que tem homens aqui acompanhando o canal, eu leio as estatísticas e eu vejo todos os comentários. E eu tenho passado a semana e a outra semana também, desde que esse canal se iniciou, lendo todos os comentários de vocês, pensando sobre as histórias de vocês e refletindo muito sobre a minha própria história de vida também. Eu queria agradecer por todo mundo que comentou no vídeo passado, todo mundo que deixou a sua própria história ali, que tirou um tempinho para escrever um pouco nos comentários sobre a própria história, sobre as próprias relações com o consumo. Queria agradecer por todo mundo que deixou ali alguma sugestão para que eu pudesse limpar minhas garrafinhas, coisas que eu poderia jogar fora, acabar doando para recuperar um pouco do dinheiro que eu gastei. Realmente, pelo que vocês puderam perceber, de fato eu já tive uma história muito turbulenta com gastos. Todos aqueles gastos que eu mostrei na semana passada são gastos já um pouco mais antigos, remontando ali do início do ano passado para trás, porque desde então, desde que inclusive eu resolvi ter uma conversa mais transparente e franca com meu marido sobre meus gastos, a gente tem feito um esforço muito grande para que algumas coisas sejam feitas, alguns gastos sejam feitos de forma mais comedida, que alguns gastos sejam feitos de forma mais consciente. E o vídeo de hoje, inclusive, é para falar sobre esse tema, um tema que vocês pediram bastante no vídeo passado e que eu acho que é extremamente pertinente, que é justamente como a minha relação se dá em termos de colaboração financeira com o meu marido. Como que a gente faz para dividir as nossas finanças? Como que eu faço para arcar com as minhas responsabilidades financeiras dentro desse relacionamento? Como que a gente fez para fazer um casamento de baixo custo, onde o nosso gasto ali girou em torno de 8 mil a 10 mil reais, mais ou menos. Acho que a gente pode acrescentar essa margem de erro ali de uns 2 mil reais. A gente não colocou no papel para ver exatamente quanto custou mesmo de forma fixa, porque sempre tem alguns gastos um pouco mais imprevistos, às vezes acaba faltando alguma coisa, a gente precisa ali comprar de última hora, mas segundo as nossas expectativas e previsões, o nosso casamento ele não custou mais do que 10 mil reais. Eu vou contar para vocês como que a gente fez isso, acompanhada hoje aqui da minha companheiríssima Elisinha, né, meu amor? E eu com plena consciência de que talvez ela pode roubar os holofotes. Ela vai estar aqui fazendo companhia pra gente hoje. Mas é isso, gente. Vamos conversar um pouco sobre meu relacionamento, desde os primórdios dele até o momento do nosso casamento e como a gente fez os nossos combinados financeiros para que ninguém aqui dentro fique sobrecarregado. E isso envolveu, claro, muita reflexão da minha parte a respeito dos meus próprios comportamentos. Vamos voltar lá do começo para o momento onde eu conheci o meu marido. Meu marido ele é uma pessoa muito reservada, então não vou estar divulgando aqui o nome dele, detalhes sobre o quanto ele ganha, ou então detalhes sobre a rotina financeira dele. O que eu vou expor aqui em respeito ao meu marido, deixando ali de lado detalhes que são muito particulares, são formas de lidar com finanças de maneira geral, que não só me ajudaram muito, mas podem ajudar vocês também na hora de pensar sobre organização financeira dentro do próprio relacionamento. Acaba que, quando eu fui conhecer meu marido, eu estava em um período muito fitness, muito esportivo, testando diversas modalidades esportivas. E um dia eu fui a uma academia de escalada fazer uma aula experimental e ali eu conheci ele. E uma coisa muito interessante sobre esse momento da academia de escalada foi que quando eu estava me arrumando para ir para essa academia, eu estava no espelho, penteando meu cabelo, e eu lembro de ter tido um pensamento muito claro, onde enquanto eu penteava meu cabelo, uma hora eu parei e pensei, acho que hoje eu vou conhecer meu marido.
E aí depois, gente, que pensamento foi esse? Que coisa estranha, que coisa mais sensitiva da minha parte. E aí não levei em consideração, eu não sou uma pessoa muito espiritual, eu não sou uma pessoa muito cheia de crenças, que em relação a um mundo místico ou superior, é algo que não faz parte da minha essência e da forma como eu enxergo as coisas, mas nesse momento eu senti que eu ia conhecer o meu marido naquele dia. E eu fui para essa aula na academia de escalada e ele estava lá e a gente se cumprimentou, trocamos breves palavras e depois eu retornei para outras aulas experimentais e lá estava ele e a gente foi se aproximando com o passar do tempo. E uma coisa que ele comentou quando a gente se conheceu é que, de novo, um comentário que eu fiz já no vídeo anterior, é que era muito difícil me dar presentes porque eu era muito obstinada. Se eu queria alguma coisa, eu não dava para ele tempo de economizar o dinheiro e pagar para mim aquele presente que eu queria. Eu no dia seguinte já tinha aquilo para mim, ou no mesmo dia que eu colocava determinada coisa na minha cabeça, eu já ia para a internet e fazia aquela compra. Então ele sempre me disse que era muito difícil me presentear logo depois quando a gente começou a sair, quando a gente começou a namorar, vieram datas comemorativas e ali ele queria me presentear de alguma forma, mas não tinha a menor ideia. E ele pediu para que eu deixasse ele me presentear com algumas coisas. E eu realmente precisei, a partir dali, respirar fundo, sossegar um pouco o meu facho e também deixar que o tempo passasse para que na hora certa das datas comemorativas eu ganhasse aquilo que ele queria me dar. Porque se dependesse de mim, eu fazia o que fosse para poder ter aquela coisa. Então vamos supor, eu queria uma garrafinha térmica. Eu olhava para ver se tinha limite no meu cartão de crédito, eu olhava para ver se tinha limite no meu cheque especial, eu olhava para ver se não tinha um dinheiro guardadinho ali em algum lugar para que eu pudesse tirar dali daquela poupança ou daquele investimento. Quando eu conseguia investir era bem pouquinho, mas aquele dinheiro nunca parava no investimento porque eu ficava, esse dinheiro é meu, depois eu recupero esse investimento, depois eu coloco mais dinheiro aqui, mas agora eu quero essa garrafinha e eu acho que uma garrafinha bonita é um investimento, porque aí eu vou andar mais bonita na rua com produtos de qualidade, as pessoas vão ver que eu estou bem vestida, que eu tenho bons objetos e a partir daí as pessoas vão realmente dar valor ao meu estilo pessoal. Isso pode me gerar mais oportunidades. Inclusive, um outro ponto que a gente precisa conversar a respeito em outro vídeo é essa mentalidade que a gente usa para justificar para nós mesmas a compra de roupas e produtos muito caros com essa proposta de que roupa é um investimento. Será que roupa é investimento mesmo? Será que roupa cara é investimento? Será que produtos caros são investimentos? Eu não sei até que ponto a gente pode considerar que uma roupa que eu comprei, mesmo não tendo dinheiro, é de fato ali um investimento. Acho que vai variar de contexto para contexto, do tamanho, da intensidade desse comportamento de compras, da frequência que um comportamento de compras como esse acontece e também do tamanho do prejuízo, do impacto que esse comportamento de compras de coisas caras causa na minha vida financeira e na saúde financeira em geral. Na minha vida. Então, acontecia isso. Eu tirava dinheiro de onde eu não tinha para ter as coisas que eu queria e meu marido, na época meu namorado, pediu para que eu me acalmasse um pouco para poder dar para ele a oportunidade de me presentear. E teve até uma moça que comentou aqui nos comentários do vídeo passado que é tão interessante porque quando você freia um pouco o seu comportamento de consumo, você abre margem para outras coisas muito bonitas acontecerem na sua vida. Por exemplo, ver a alegria do seu marido te presenteando, passar por um momento muito bonito com ele, de ver que ele parou, pensou em você, de ver que ele foi atrás da coisa que você queria, de ver ele te perguntando, interessado para saber o que você quer. Realmente, quando a gente se atropela no consumo excessivo, a gente acaba atropelando não só a nós mesmas, mas também atropelando outras pessoas que gostariam muito de poder presentear a gente e assim estreitar laços. Acho que a gente acaba, muitas vezes, roubando a potencialidade do estreitamento de laços de outras pessoas com a gente, porque às vezes as pessoas nem sabem como presentear a gente, porque tudo que a gente quer, a gente tem. E uma coisa que meu marido me falou depois que a gente estreitou nossos laços, nossas intimidades, é que ele achava que eu era muito rica. Porque eu só tinha bens de muita qualidade, eu andava sempre bem vestida, eu tinha produtos de marcas caras, mas o que ele não sabia é que eu não era rica, eu ficava mais pobre para poder consumir como as elites consumiam. Mas no final das contas,
meu dinheiro ia embora e eu nunca conseguia me erguer financeiramente. E quando eu mostrei para ele a minha realidade financeira, que foi um momento muito marcante para mim, onde eu me senti extremamente vulnerável, mas eu falei, não, você quer ver? Eu vou te mostrar aqui como é que tá a minha situação. Então, eu abri meu aplicativo do banco, mostrei para ele tudo que eu devia, como é que tava a fatura do meu cartão de crédito, como é que eu tava ali quase dois limites, como eu tava menos 2.000 e poucos reais no cheque especial. Para mim foi muito bonito e muito importante observar como ele não me julgou e como a postura dele foi de pleno acolhimento. E veja bem, tá, gente? Esse foi um ponto muito sensível da nossa relação, porque a partir daí, se eu não tivesse me comprometido a mudar a minha relação com o dinheiro, e se o meu marido não tivesse também os limites pessoais dele, a nossa relação poderia ter descambado para algo muito disfuncional, aonde ele sofre comigo e com meus comportamentos de gastos e aonde eu nunca me esforço para melhorar, a ponto de que, uma vez que a gente decide ser um casal, chega no momento em que o meu comportamento de gastos exacerbados passa a comprometer as finanças dele. Porque muitas vezes, depois disso, enquanto eu estava me reerguendo, às vezes ele queria fazer alguma programação, alguma viagem, e eu não podia pagar por aquilo, e aí ele acabava me emprestando dinheiro, às vezes deixando de guardar o dinheirinho dele, porque ele pagava coisas para mim para que eu participasse daquele evento, daquele momento que ele queria que eu estivesse junto dele. Então, eu comecei a perceber que se eu não tomasse jeito com as minhas finanças, das duas uma, ou na verdade tínhamos várias possibilidades de desdobramento, mas duas muito marcantes eram: ou eu ia fazer o meu marido sofrer, caso ele decidisse permanecer naquele relacionamento ali comigo, sofrendo com os meus comportamentos disfuncionais em relação a gastos, meus comportamentos impulsivos, meus desejos de eu quero isso agora, e se eu não tenho esse produto, eu não paro de pensar nele até que eu o adquira. Então eu sonho com aquilo, eu desejo, eu falo daquilo pra ele o tempo todo, a ponto de eu chegar pra ele e dizer assim, nossa, eu tô pensando sobre alguma coisa. E às vezes o meu marido fala, é sobre aquele tênis que você não para de falar a respeito. Então, acabou que eu percebi que talvez o meu marido, que, coitado, ele não tinha nada a ver com isso, a educação dele financeira foi completamente diferente da minha, talvez ele começasse a sofrer com os meus comportamentos exacerbados e impulsivos financeiros, e eu não queria isso pra ele. Eu comecei a perceber que o meu comportamento de gastos estava prejudicando ele, porque justamente como ele pagava às vezes coisas pra mim, enquanto eu tentava me reerguer financeiramente, ele deixava de investir o dinheiro dele, ou então pode ser que em algum momento ele se cansasse de mim e desse meu comportamento e fosse embora. Ele nunca ameaçou isso, mas eu sei que meu marido, ele é uma pessoa que preza muito pelo próprio bem-estar, pelas próprias conquistas, pela própria autoestima. Eu sei que ele escolhe a dedo os ambientes onde ele quer estar. E eu sei que ele não se sujeitaria a estar comigo de qualquer jeito, de qualquer maneira, se eu o maltratasse, ou então se eu fizesse mal para a saúde financeira dele. O desejo dele era que a gente crescesse juntos. E eu, com esse compromisso, me dispus a olhar as minhas finanças de forma diferente a partir da conversa que a gente teve, que foi uma conversa muito íntima, uma conversa muito vulnerável para mim, mas uma conversa onde eu me senti muito acolhida e protegida por ele. Uma coisa importante da gente sempre se lembrar é que ninguém salva ninguém, tá, gente? O meu marido não me salvou. O meu marido propôs uma conversa e eu, a partir da minha própria iniciativa, comecei a me portar como a mulher que eu gostaria de ser, não com os meus gastos excessivos, buscando essa mulher que eu queria ser com gastos e impulsos e consumo exacerbado, mas comecei a vislumbrar outra mulher, uma mulher com mais conforto financeiro, uma mulher com uma reserva de emergência. E eu comecei a caminhar por vontade própria no rumo dessa nova decisão, de uma versão de mim mesma que não estava dominada pelos próprios impulsos. Então, meu marido não me salvou, tá? Ninguém salva ninguém. A gente não tem como mudar o rumo da vida das pessoas se elas não tiverem interesse em mudar. E nesse caso eu tinha. E eu tinha por quê? Porque eu quero muito estar com ele, é o homem que eu amo. Eu quero muito estar com ele, crescendo junto com ele, não sendo um ponto de
perturbação financeira e um ponto de dificuldades financeiras e emocionais, porque é emocionalmente muito desgastante estar com alguém que tem comportamentos exacerbados de consumo. E também eu percebia que ele tinha benefícios pessoais muito relevantes a médio e a longo prazo por causa da forma parcimoniosa com que ele tratava o próprio dinheiro, a forma controlada, comedida, com o olhar de benefícios a longo prazo e médio prazo. Eu comecei a ver na prática como aquilo dava certo e eu parei de observar as coisas como algo que só serve para hoje, para o aqui e agora. Eu vivia muito no tempo presente, no eu quero, eu tenho, eu desejo, eu vou atrás, eu acho que preciso, eu movo mundos e montanhas sem esperar nem mesmo até o dia seguinte, porque eu achava que não ia aguentar. E muitas vezes o meu comportamento obsessivo-compulsivo me fazia ficar absolutamente obcecada pelas coisas que eu queria, a ponto de eu ficar pensando, meu Deus, amanhã não vai ter, eu vou chegar lá e se eu esperar até amanhã, alguém vai passar e vai comprar a coisa que eu queria, então eu não posso esperar, eu tenho que ir agora. E eu parava tudo o que eu estava fazendo para ter o comportamento compulsivo que ia aliviar a dor da minha obsessão por aquela coisa e dos medos que eu tinha de nunca mais encontrar aquele produto, porque se eu se eu fosse molenga ali no meu comportamento de consumo, alguém mais rápido que eu ia passar e comprar, e eu tinha certeza de que eu nunca mais ia encontrar aquele produto e que a minha vida ia ter seus índices de qualidade reduzidos porque eu não adquiria aquele produto. Então, uma vez que meu marido ele começou a mostrar para mim que outra realidade financeira existia, que outra realidade financeira era possível, eu comecei a tentar frear um pouco mais os meus comportamentos de consumo. E ele se tornou ali um elemento muito importante de desabafo, porque a gente começou a conversar muito sobre finanças, a gente começou a conversar muito sobre que destino dar ao dinheiro. E ele me orientou de muitas formas, que eu vou trazer aqui para vocês, porque ele trouxe para mim muitas informações que eu não conhecia e coisas sobre as quais eu não fazia a menor ideia. O meu marido, ele me contou que quando a gente recebe o nosso salário e deixa ele paradinho ali na nossa conta corrente, esse salário, ele vai perdendo o poder dele frente à inflação que só vai crescendo. É muito importante que a gente deposite o nosso salário em algum rendimento, em alguma conta de investimento, para que esse dinheiro renda e vá pelo menos acompanhando, nem que seja um pouco, o aumento da inflação, para que o seu dinheiro acompanhe os índices inflacionários e você tem ali uma manutenção relativa do seu poder de compra. Dinheiro parado na conta corrente é equivalente a perder dinheiro, porque a inflação vai crescendo, a sua conta corrente não rende, seu dinheiro não aumenta, o seu dinheiro não trabalha por você e você acaba perdendo dinheiro em comparação a alguém que escolhe colocar esse dinheiro num Selic, num CDB, porque ali o seu dinheiro vai rendendo junto com a inflação. Chegava meu pagamento, eu deixava ele parado na conta, pagava todas as minhas contas principais, cartão de crédito, aluguel, condomínio, contas de luz, água, internet, as coisas aqui de casa, como por exemplo gás de cozinha, mas o resto ficava parado ali e no final das contas, o que eu fazia com aquele dinheiro? Festa, gastava, tá? Realmente ia tudo para coisas que eu queria. Uma coisa que é importante mencionar. Desde que eu e meu marido começamos a morar juntos, e até antes, quando eu morava sozinha, eu nunca deixei de arcar com compromissos fundamentais, como, por exemplo, justamente o aluguel, condomínio, contas básicas. Eu nunca tive um nome sujo no Serasa, eu nunca fiquei sem internet ou sem luz porque eu não tinha como pagar, eu nunca atrasei um aluguel, eu nunca atrasei uma taxa de condomínio. Meus pais sempre me ensinaram que as primeiras coisas que a gente tem que pagar são as coisas que garantem a dignidade da nossa sobrevivência. Eu sempre levei isso muito a sério. Então, morando sozinha e morando com meu marido, cai o meu salário, eu pago todas essas contas primordiais. Mas o que eu fazia antes com o dinheiro que restava, que era bastante? Festa. Comprava tudo o que eu queria. Era bolsa, sapato, eram às vezes produtos de cabelo, maquiagem, eram muitas vezes roupas de academia. E o meu maior gasto de todos, que às vezes girava em torno de R$1.000 a R$1.500 por mês, iFood, comida, restaurante. Eu
amo comer. Eu acho que comer é uma das melhores experiências do mundo. Você descobrir sabores diferentes, você ter um restaurante de conforto, onde no dia que você não tá muito bem, você vai lá e pede aquela comida. Eu amo comodidade de poder simplesmente pegar o meu celular, dar 2 cliques no celular e ter a comida entregue aqui na minha casa. E quando a gente usa cartão de crédito, ou então a gente passa um Pix ali no iFood, por exemplo, nem dói ver esse dinheiro saindo da nossa conta. Às vezes o impacto é tão mínimo e a gente não percebe e só vai notar o peso disso tudo no mês que vem, quando a fatura ela vem exorbitante. Então, para mim, o que acontecia? Como é que foi ali o meu derradeiro, a minha ruína financeira, ela veio nesse sentido, tá? Só para dar para vocês aqui a proporção dessa dificuldade. Eu nunca tive nome sujo na praça, eu nunca deixei de pagar contas primordiais, mas todo o restante do meu dinheiro ia para gastos supérfluos. Então eu nunca conseguia guardar dinheiro. A fatura do cartão, no momento em que ela era liberada, ela já era sufocada novamente com outros gastos supérfluos também. Muitos deles vocês viram no vídeo passado. E depois, no mês seguinte, toda essa situação se repetia. Era um replay de uma repetição que eu já tinha visto e já conhecia muito bem há muitos meses e achava que poderia viver desse jeito de forma muito tranquila. Teve até uma moça que comentou aqui no vídeo passado sobre isso, sobre como muitas vezes a fatura ela vem muito alta e a gente se esforça para pagar e pensa, eu dou conta, é só trabalhar um pouquinho a mais, é só eu atravessar alguns perrengues aqui, mas eu dou conta, não é nada que vai me matar. Mas a gente não percebe o quanto aquela fatura alta ela faz mal pra gente. É mais ou menos como uma coisa que pode ser um dado relevante para esse ponto que eu vou trazer, vai fazer sentido, eu juro, é que eu sou intolerante à lactose. E antes de descobrir que eu era intolerante à lactose e tirar a lactose da minha vida, eu achava que passar mal ou me sentir minimamente desconfortável com qualquer comida que eu comia com derivados de leite, eu achava que isso era o normal. Eu achava que aquela dor de barriga, aquela azia, aquela gastrite, dor de cabeça, eu achava que era apenas parte das consequências de se estar vivo. Era apenas parte da mazela humana. Acho que viver dói um pouco, né? E não, viver não dói. Realmente, depois que eu tirei a lactose, depois que eu descobri a enzima lactase na minha vida para comer uma coisinha aqui, outra ali, eu percebi que viver não dói. Eu tinha me acostumado à miséria, eu tinha me acostumado ao desconforto físico e muitas vezes a nossa relação com o dinheiro é a mesma coisa. Às vezes a gente se acostuma com o aperto, às vezes a gente se acostuma com a miséria, a gente se acostuma com o acúmulo de gastos impulsivos, a gente se acostuma com dar uma saidinha ali e passar um cafezinho chique e numa sentada gastar R$150. Ou então às vezes a gente se acostuma a ter esse prazer de saber se eu olho, se eu quero, eu levo. Então, não existe isso de eu não ter poder aquisitivo. Se eu quero, eu dou um jeito e levo para minha casa. Existem muitos prazeres envolvidos nisso, mas a gente acaba naturalizando os desconfortos que existem na concretização desses prazeres, em adquirir essas coisas que a gente quer e passar diversos apertos. Acabamos naturalizando, acabamos achando que ser adulto é isso, é viver de aperto em aperto, e com o meu marido eu descobri uma realidade diferente. E o que acontece, né, gente? Deixa eu até pegar aqui, porque eu anotei alguns pontos acerca da nossa relação que são relevantes, tá? Justamente isso. Quando a gente fala da nossa divisão financeira, hoje em dia, como que ela funciona? Lembrando, de novo, mais uma vez, eu nunca deixei de arcar com compromissos essenciais. Não tenho nome sujo. Então, eu sempre consegui pagar todas as contas. E a partir do momento em que a gente começou a dividir esse teto aqui, a gente dividiu as nossas contas da seguinte maneira. Eu pago todas as contas da casa, então, justamente, aluguel, na verdade o aluguel a gente divide por 2, mas eu pago metade do aluguel, pago todo o condomínio, pago taxas extras de condomínio, luz, água, internet, valores de diária, pago também aluguel de vaga na garagem.
Esses gastos que mantêm a nossa casa funcionando em termos financeiros, eu arco com esses gastos, ok? O meu marido, ele arca com todos os gastos de alimentação, ele arca com gastos envolvendo gasolina, ele arca com gastos extras envolvendo reparos da casa. E no final das contas, a gente percebe que fica tudo muito equilibradinho. A gente usa um aplicativo muito bom para poder dosar esse equilíbrio financeiro chamado Splitwise. O Splitwise, ele é um aplicativo onde você cria ali uma... É como se você criasse um espaço aonde você vai colocando os seus gastos e a outra pessoa vai colocando os gastos dela. Eu mostraria para vocês, mas eu tô gravando pelo meu celular. Mas é um aplicativo interessantíssimo. Então, por exemplo, todas as vezes que eu pago as contas aqui de casa, eu coloco lá o valor. Então, Júlia pagou X. E esse X, você consegue discriminar no aplicativo. Júlia pagou X de aluguel, Júlia pagou X de condomínio, Júlia pagou X de água, luz e internet. E o meu marido, toda vez que ele faz compras no mercado, compras de produtos de limpeza, compras no atacado, ou então reparos aqui da casa, que vocês sabem, provavelmente, que morar numa casa é compartilhar aqui uma convivência com um organismo vivo. A casa é viva também, ela quebra, ela precisa de reparos, ela precisa de manutenção, ela precisa de algumas coisas novas, porque muitas vezes a gente quer remodelar o espaço. Então, meu marido arca com isso, e quando ele arca com todos esses gastos, ele também coloca lá, fulano de tal colocou ali, né, esse tanto de gastos, esses gastos foram esses e esses. E no final das contas, o Splitwise, ele faz um saldo total, dizendo quem deve o que a quem gastou mais com o que. Então, por exemplo, vamos supor que eu devo ao meu marido R$200 no final do mês. Então, se a gente resolve sair para jantar, eu pago a nossa janta para equilibrar esses R$200 que eu estava devendo, coloco lá no aplicativo e fica lá, ninguém deve nada a ninguém. Ou então agora é você, senhor marido da Júlia, que deve para Júlia R$10. E aí a gente vai se equilibrando. A gente não fica passando Pix um para o outro, a gente sempre se orienta pelo aplicativo do Splitwise para ver se as contas estão igualitárias, se a gente tem aqui um balanço justo das contribuições financeiras, e a gente também faz isso com as tarefas domésticas. A gente tem aqui na nossa geladeira um quadro de atividades com quem faz o quê, com uma contabilização de horas. Gente, isso que é bom de namorar matemático, né? E namorar e casar com matemático. Aqui a gente deixa tudo calculadinho na ponta do lápis. E aqui a gente coloca um balanço das horas em termos de contribuição de serviço doméstico. Então a gente vê quem fez o quê, quem que ficou mais sobrecarregado essa semana, para que na próxima semana o outro possa segurar as pontas. Então eu tenho a sorte de ter um marido que contribui muito com as atividades domésticas, que se preocupa com esse equilíbrio financeiro e de atividades que envolvem a casa, e a gente faz as nossas divisões nesse sentido. Eu acho que poderia ser muito pior, gente, se eu não tivesse aqui a consciência de guardar dinheiro, de destinar esse dinheiro que eu ganho primeiramente a essas contas básicas e principais, e de não ter me endividado ao ponto de que todo o meu dinheiro ficasse comprometido, porque às vezes você entra numa bola de neve tão grande que nem mesmo as suas contas básicas você consegue arcar. Então, às vezes, quando você entra ali num empréstimo ou diversos empréstimos, se eu não me engano, cada empréstimo tira mais ou menos, às vezes, empréstimo já na folha de pagamento de CLT, cada empréstimo pode tirar até 30% do valor da sua folha. Às vezes a pessoa faz vários empréstimos e aí chega no fim do mês, a pessoa tem R$100, no início do mês, perdão, a pessoa tem R$100 na conta para todo o restante do mês, porque todo o resto do salário da pessoa foi comido por empréstimos, por pagamento de empréstimos, ou então por cartão de crédito. Às vezes a fatura do cartão de crédito é tão grande que excede o quanto a pessoa ganha naquele mês. Então todo o dinheiro da pessoa ficou comprometido. Então, às vezes, no começo do mês, a pessoa não tem como arcar sequer com as contas básicas. Então, às vezes, precisa dividir o aluguel no cartão de crédito. Ou então, às vezes, precisa parcelar o condomínio. Ou parcelar compras no mercado. Parcelar contas básicas. Nunca foi o meu caso, é importante que eu seja sincera com vocês.
O meu problema sempre foi o dinheiro que sobrava depois que eu pagava todas essas contas, porque nenhum deles era guardado. Tudo era destinado para o meu prazer hedonista de ter tudo que eu queria. Então, depois que a gente começou a conviver juntos, todas as vezes que eu passei por uma aflição financeira, eu compartilhava com ele para que a gente decidisse juntos se valia a pena ou não comprar aquilo. Às vezes, quando eu e meu marido a gente tinha que resolver alguma coisa no shopping, eu olhava para alguma coisa na vitrine, meu marido estava comigo, ele já percebia pelo meu olhar que eu queria muito aquilo, e ele vinha e pegava na minha mão e me olhava com o maior carinho do mundo e dizia: meu amor, vamos dar uma volta? Depois a gente decide se pega, tá? Eu tô aqui com você, vamos dar uma voltinha, depois você me conta se você ainda quer aquilo. E aí eu respirava fundo, ia dar uma volta com ele, e muitas vezes, gente, eu percebia que só o fato de dar uma volta pelo shopping, de conversar com ele sobre outras coisas, conversar com ele sobre outros destinos que eu poderia dar para aquele dinheiro, só isso já cessava ou diminuía muito a minha vontade de comprar as coisas. Então, com ele, eu fui exercitando alguns pontos que eram justamente esses de experimentos comportamentais, no sentido de: será que eu vou morrer se eu for para casa e não levar isso que eu quero? Porque a sensação que me dava era de que eu ia morrer, tá? Eu sei que parece um exagero, eu sei que parece algo muito fora da realidade para muitas pessoas, mas a sensação que me dava era de morte iminente. Ou eu levo essa armação de óculos para casa, ou eu vou morrer. Mas será que eu vou mesmo? Ao que tudo indica, eu tô aqui vivinha da Silva, né, gente? E deixei de comprar muitas coisas que eu queria nesse último ano para justamente agora, no mês de janeiro, iniciar um ano sem compra nenhuma. Continuo aqui, viva, livre, leve, solta, saudável, forte. E assim, com ele eu ia experimentando e as coisas começaram muito do zero. Eu ia às vezes no mercado e queria comprar um doce, mas ao invés de comprar um doce só, eu saía com uma cesta cheia. Eu nunca conseguia comprar só o que eu tinha vontade, eu nunca conseguia ser objetiva, e meu marido via isso, e aí ele propunha: vamos tentar comprar só o chocolate que você quer, ao invés de levar outras 1000 guloseimas? Ok, vamos. E era dolorido, e parecia que eu tava saindo do mercado de mãos abanando. Tinha um problema muito grande, porque no nosso namoro, eu morava sozinha, de frente para uma rede de supermercados aqui de Brasília, que é muito cara. Muito cara. As coisas, quando você vai observar no atacado, às vezes uma barrinha de proteína que a gente compra no atacado por R$ 6,99, ali 3 unidades, ou abaixa o preço para R$ 6,99, nessa rede de supermercados, ela sai a R$ 9,99, sai às vezes a R$ 11. Meu marido, ele fica triste quando eu falo R$ 9,99, ele diz: Júlia, é R$10, não é R$ 9,99, é R$10. Então, barrinhas a R$10, às vezes a R$12. E lá no atacado a gente comprava a R$6,99 ou R$7, porque no final das contas esse R$6,99 nada mais é do que uma grande ilusão para que a gente ache que é R$1 mais barato, mas na realidade é só 1 centavo a menos do que o valor total que é para ser considerado. Então, é mais uma estratégia que utilizam para a gente achar que está pagando um preço um pouco mais barato. Então, ali, nesse mercado, eram coisas muito caras, muito mais caras do que num atacadão da vida. E assim, por ser tão perto da minha casa, às vezes eu e ele, tá? Meu marido, ele não é uma pessoa inatingível em relação a impulsos de consumo, não, tá? Inclusive, uma coisa que me admira muito, que faz com que eu o admire muito, é como ele domina os próprios impulsos. Porque ele é gente como a gente, tá? Ele tem diversas vontades, ele tem diversos quereres, ele tem pontos fracos em termos de guloseimas. Ele nunca foi uma pessoa de adquirir bens de consumo como, por exemplo, roupas, sapatos, relógios, acessórios. Mas ele gosta muito de comer um docinho. Então, muitas vezes a gente estava ali às 11 horas da noite. Olha, o mercado, acho que ele fecha 11h30. Vamos andando comprar alguma coisa? E aí, ele, num momento de fraqueza, cansado também, depois de um dia de trabalho, descia comigo, a gente dava 30 passos, a gente já estava no mercado, às vezes a gente fazia a festa e depois a gente voltava para casa e ele falava: caramba, a gente se passou, né? Realmente, a gente comprou muito mais do que a gente deveria, e quando a gente comia o doce, o primeiro doce, que era o doce que a gente queria, ele já satisfazia a nossa vontade de doce, e às vezes os outros 40, 50, 60 reais de
doce que a gente tinha comprado não serviam mais pra gente. Eles foram um gasto completamente desnecessário, porque a vontade de comer doce parou no primeiro docinho que a gente comeu. Então a gente refletia juntos. Eu comecei a perceber também que comigo ele cedia um pouco mais aos próprios impulsos em gastos em termos de comida, e comecei a entender também como isso podia prejudicá-lo nos objetivos financeiros. Ele às vezes demonstrava chateação consigo mesmo de, nossa, realmente me excedi aqui, vamos ficar mais conscientes, vamos ficar um pouco mais cuidadosos com o nosso dinheiro. E a gente conversava bastante, e a gente chegou a alguns acordos juntos desde a época do namoro, que a gente ia priorizar compras pelo atacadão, que a gente ia tentar priorizar cozinhar coisas na minha casa. Então, por exemplo, a gente estava com vontade de comer um hambúrguer, a gente ia comer um hambúrguer caseiro. Só que muitas vezes eu tinha uma fissura por uma comida específica e percebia que ele acabava cedendo e gastando um dinheiro que ele não queria gastar. E isso me incomodava, porque eu percebia como o meu comportamento também o afetava. Então, comecei a tentar tornar esse comportamento algo um pouco mais consciente. Muitas vezes a gente chegou ao ponto de eu dizer, olha, você faz o seu caseiro, mas eu compro. Então, olha que absurdo, gente. Eu não queria interferir nas finanças dele, mas ficava extremamente nem aí, inconsiderativa com o meu próprio dinheiro. Então, ele comia comida caseira e eu ficava esperando o meu iFood chegar para poder comer o meu hambúrguer, batata frita e milkshake de R$150. Porque aqui em Brasília o custo de vida é muito caro, inclusive. Então, às vezes, numa sentada, você gasta R$150 num cafezinho, numa hamburgueria. Então, já aconteceu de, às vezes, à noite, ele tá jantando arroz, feijão, a carne que a gente fez e a salada que a gente fez, e eu estar jantando a comida, às vezes um poke, às vezes uma pizzazinha brotinho, ou então às vezes um hambúrguer com batata frita e milkshake, e eu estar jantando comida de fast food, ou então comidas de um restaurante, e ele não gastou nada e eu gastei um grande dinheiro. Chegou um ponto no nosso relacionamento onde ele falou assim, olha, meu amor, eu preciso me conter, eu não tenho como te acompanhar nesses gastos, então, contanto que os seus gastos não interfiram na nossa casa a partir do momento em que a gente começou a morar juntos, né? E nas minhas finanças, ok, você é livre para fazer o que você quiser, mas vamos pensar sobre aquilo que a gente conversou? Então, eu só registrei naquele primeiro momento, você é livre para fazer o que você quiser. Então, a gente chegou nesses momentos do cúmulo do absurdo, onde ele comia a comida caseirinha que a gente tinha aqui em casa, ou fazia o próprio hambúrguerzinho dele caseiro, e eu tava lá esperando o iFood e R$150, R$100 mais pobre. E com dívidas de cartão de crédito. Até que, realmente, eu percebi que essa situação não se sustentava. Eu comecei a perceber, às vezes, conversando com colegas que ganhavam menos que eu, que esses colegas tinham muito dinheiro guardado, que esses colegas estavam realizando sonhos de viagens ao exterior, que esses colegas estavam comprando apartamentos, que esses colegas eles estavam comprando carros. E eu estava só pagando fatura em cima de fatura. Eu ficava lá só esperando o meu salário cair, ganhando bem, mas angustiada na última semana do mês, porque às vezes eu não tinha dinheiro para ir no mercado e comprar um lanche, um almoço, ou então um arroz, um feijão, porque estava tudo comprometido. Esse estilo de vida cheio de privações não condiz com a profissional que eu sou e nem com o que eu ganho, mas estava tudo comprometido. Então, eu conversei com meu marido mais uma vez e parti então de um pressuposto de economias mais severas. Isso foi mais ou menos ali no começo do semestre passado, no meio do ano de 2025. E a partir de então, a gente focou em observar o meu comportamento mais de perto e cortar mesmo gastos desnecessários, olhar para a minha lista de gastos fixos, coisas que eu considerava essenciais e cortar. Você precisa disso aqui? Não precisa. Então vamos cortar juntos. Você precisa dessa academia cara nesse valor? Não precisa. Vamos cortar juntos. Se você quer voltar à docência como professora, será que não compensa fazer, às vezes, processos seletivos para instituições mais perto de casa, porque eu gastava muito com gasolina? Então, fiz processo seletivo para uma instituição mais perto de casa, economizei bastante com gasolina. Mercado, vamos deixar de ir nesse mercado perto de casa, que é muito conveniente, vamos nos deslocar um pouquinho mais para um atacadão? Ok, esse gasto também foi reduzido. E juntos, a gente foi, aos poucos, aumentando os degraus de desafios de economia financeira para mim. E, com base nisso,
Meu marido, ele conseguiu voltar a ter uma folga financeira maior, porque ele acabava arcando com muitos custos. Minha vontade enorme é que a gente possa ter gastos equivalentes em termos de lazer, onde o nosso lazer em conjunto não pese para ele. Eu gosto muito de dividir as finanças. Eu sei que para muitas pessoas isso não é uma realidade possível e também não é uma realidade desejada. Muitas vezes, para as pessoas, é interessante que uma pessoa seja completamente dedicada aos cuidados da casa, enquanto outra, muitas vezes o marido, tradicionalmente, é a pessoa que arca com todos os custos, que provê todas as possibilidades financeiras e acesso a experiências. Mas no meu caso, não é algo com que eu me identifico. Eu sempre quis ser uma parceira com gastos equivalentes, mas não conseguia muito por causa dos meus impulsos. Então eu tive que fazer um trabalho muito grande de humildade, de entender junto com meu marido que, ok, eu podia sentir as emoções fortes que me incentivavam a consumir. Mas todo comportamento de consumo é, no fim das contas, uma escolha minha de ceder a esse impulso. Então eu tive que dominar muito mais de mim mesma. O que eu fiz também, com muito apoio do meu marido? Voltei para terapia para poder tratar de questões relacionadas a consumo, porque sim, gente, psicóloga também precisa de terapia. Psicólogos não são seres ilibados, não são seres absolutamente privados de falhas morais, ou então de problemas de comportamento, ou problemas de saúde mental. Ser psicólogo não é atestado de sanidade para ninguém, não é atestado de sucesso para ninguém. Psicólogos são pessoas como gente como vocês que estão assistindo. Nós temos problemas. Inclusive, é importante que nós, enquanto psicólogos, saibamos a hora de pedir ajuda, inclusive para dar o exemplo para as pessoas que a gente acompanha. Que tipo de psicóloga seria eu se eu não soubesse reconhecer que eu tenho um problema e não soubesse pedir ajuda e não soubesse me responsabilizar pelas minhas próprias atitudes. Então, vivendo os problemas eu mesma, muitas vezes eu me torno mais capacitada para poder acompanhar as pessoas que eu acompanho, porque eu também sei o que é sofrer. A gente pode não partilhar os mesmos sofrimentos, mas eu sei que é possível sofrer e eu sei que às vezes é muito difícil pedir ajuda. Eu sei que é muito difícil às vezes se colocar vulnerável frente a pessoas que a gente ama e frente a pessoas que a gente admira. Eu sei que é muito difícil, inclusive a Joana Moura, do livro Um Ano Sem Zara, do blog Um Ano Sem Zara e do livro E Se Eu Ficasse Fora da Moda, se eu não me engano, eu falei sobre esse livro eu ia falar na sessão passada, olha que coisa. No vídeo passado, ela fala também que foi muito difícil dizer não para si mesma. A Joana Moura, ela fala que foi muito difícil contar para os pais dela que ela tinha fracassado com a gestão financeira, com a própria gestão financeira, porque ela queria ser uma filha perfeita. Eu queria ser uma namorada perfeita. Eu queria ser uma esposa perfeita. Eu queria ser uma filha perfeita e uma psicóloga perfeita. Só que o perfeito é inviável. E eu podia jogar tudo isso para debaixo do tapete, mas eu quis melhorar. E é muito sofrido, tá? Eu ainda tenho alguns pontos fracos, mas não cedi a eles em nenhum momento até esse presente momento. Mas pode ser que eu ceda e eu vou relatar para vocês todo o processo. Depois eu vou falar para vocês sobre coisas que eu ainda tenho muito desejo de comprar e o porquê eu não comprei e quais são as justificativas que a minha cabeça tem utilizado para que eu compre. Então pode ser um vídeo que dá pano para manga, porque às vezes minha cabeça fica encontrando justificativas, como por exemplo, mas você já vem se privando demais, mas você tá tão cansada, você merece, ou então vai, compra, porque uma armação de óculos nova é um investimento pro seu trabalho, porque você vai parecer mais bonita, mais elegante, isso pode trazer retorno financeiro para você. Minha cabeça, eu imagino que a cabeça de vocês também, encontra milhares de justificativas para a gente fazer gastos desnecessários. E é importante que a gente não assuma esses pensamentos como uma verdade absoluta, mas saiba questionar esses pensamentos quando eles aparecem. E é nesse estágio que eu tô. E depois, em outro vídeo, eu vou trazer para vocês esse processo de questionamento dessas desculpas que eu arranjo para mim mesma na hora de tentar gastar, na hora de pensar em gastar com alguma coisa, tá? Mas então, gente, eu e meu marido fomos seguindo ali a nossa vidinha até o momento em que a gente decidiu casar. E qual foi a nossa combinação e nossos acordos a respeito desse casamento?
A gente queria que fosse um casamento acessível, tá? Em termos financeiros. Eu acho importante também dar aqui um aviso para vocês, acrescentando um detalhe. Na verdade não é um aviso, é um detalhe importante, um detalhe do qual a gente não pode se desvencilhar, que é o fato de que eu e meu marido somos pessoas muito caseiras. A gente gosta muito de ficar em casa, a gente gosta muito de aproveitar o espaço do nosso lar, a gente gosta muito de silêncio, a gente não gosta de muvuca. Então nunca foi o nosso objetivo ter uma festa de arromba de casamento. A gente sempre quis uma festa mais minimalista, a gente sempre quis uma festa mais silenciosa, uma festa mais intimista, só com pessoas que a gente ama muito. Então, nesse ponto, eu nunca tive que abrir mão de nenhum sonho de consumo, eu nunca tive um desejo de ter uma super mega festa de casamento. Eu sei que para algumas outras pessoas é um pouco mais difícil, porque às vezes as pessoas sonham desde o começo em ter festas maravilhosas e exorbitantes de casamento, com muitos convidados. Nunca fez parte da nossa ética e dos nossos valores gastar tanto com festa. Tá? Então, os meus gastos e os gastos do meu marido, eles nunca foram direcionados a uma vida social muito badalada. Então, nunca foi do nosso interesse ter uma festa grande, uma festa caríssima. E a gente sabe que, às vezes, investir em festas de casamento pode acarretar em gastos ali de R$200 mil, R$100 mil, às vezes R$500 mil, às vezes R$1 milhão. O mundo dos casamentos é um mundo onde há muitas possibilidades de gastos. A gente pode acabar gastando muito aonde a gente quiser gastar. Tem ali um buraco no mundo dos casamentos onde você pode jogar todo o dinheiro que você tem e o dinheiro que você não tem. E tem uma outra coisa também. A gente já tinha muita noção de que as pessoas, sabendo que a gente ia casar, elas cobravam muito mais, porque existe um certo padrão de comportamento dos vendedores, do comércio, que é encarecer as coisas se eles sabem que é para casamento. Eu não sei se vocês viram aquela polêmica de uma moça que ela foi comprar uma maquiagem social para o casamento dela. Ela só disse para a maquiadora que ia para um evento, mas depois, quando a maquiadora viu que a cliente ela tinha ido até ela para se maquiar para o próprio casamento, ela processou essa cliente, se eu não me engano, porque ela cobrou R$150 da cliente, mas para maquiar noivas era 400 e poucos reais, se eu não me engano. Então ela processou a noiva porque ela se sentiu enganada pela cliente, porque para a noiva a maquiagem era mais cara. Sabendo disso, eu não queria ser explorada pela indústria do casamento. Nós não queríamos ter um casamento de arromba, onde a gente gastasse muito com uma festa. Então a gente fez alguns planos de economia. Como foi o nosso casamento na prática? A gente se casou no cartório. Então, aqui em Brasília, se casar no cartório custa cerca de R$250 a R$280. A gente se casou nesse cartório. E depois fomos com os nossos poucos convidados, que giraram ali em torno de 50 a 60 convidados, fomos com os nossos convidados para o salão de festas do nosso prédio, onde a gente fez uma decoração muito minimalista, onde a gente comprou ali em lojas de decoração toalhas de mesa, cobrimos as mesas, que ficaram muito bonitinhas. Minha mãe, ela fez decorações de mesa artesanais. A minha mãe fez do zero as decorações de mesa, muito lindas, inclusive eu tenho uma aqui na frente para mostrar para vocês. Esse aqui foi minha mãe que fez. Essas decorações, elas ficavam aqui em cima da mesa, das mesas dos convidados, das mesas de doces. E minha mãe, ela foi comprando os materiais separados e montando os arranjos sozinha, bichinha. Ela se propôs a fazer isso, ela adora muito fazer artesanato, decorações. E enquanto ela ia cuidando das decorações, eu e meu marido íamos cuidando de outras logísticas e ajudando a minha mãe enquanto a gente podia, mas a maioria das coisas ela fez sozinha, e eu falo bichinha assim, não porque ela sofreu, ela gosta muito, foi muito bom porque ela está aposentada, e isso ocupou bastante do tempo dela, deu alguma ocupação para ela enquanto ela resolve as questões da aposentadoria. E assim, depois que a gente casou no cartório, a gente foi para esse salão de festas com decoração minimalista, decoração artesanal, feita de forma a poupar custos com decoração.
Ali, nessa festa de casamento no salão de festas do prédio, o aluguel do salão de festas custou R$ 150, o que foi maravilhoso. Então, existia ali o aluguel por R$ 150. E na decoração, a gente que se virava e a gente buscou reduzir o máximo de custos. A gente contratou alguns docinhos, a gente contratou um buffet que tinha um custo-benefício muito legal e uma comida muito gostosa. Eu levei a minha própria caixinha de som. Aluguei também uma cama elástica, porque meus amigos adoram uma cama elástica e tinha crianças na festa também. E também, deixa eu ver aqui, bolos de casamento, a gente não encomendou um bolo de casamento, que geralmente é muito caro. O que a gente fez? A gente comprou a torta favorita do meu marido e a minha torta favorita, e essas duas tortas foram os bolos da festa. Para ter muito a nossa carinha mesmo, ao invés de ser um bolo de noiva, de vários andares, custando milhares de reais, eu fui ali, encomendei 2 das minhas tortas favoritas, saiu mais ou menos uns R$ 250, encomendei as tortas favoritas do meu marido, que saiu também ali mais ou menos em torno de R$ 250, R$ 300, e assim a gente fez a nossa festinha de casamento. Junto com esse buffet, com os docinhos, com os nossos bolos, com as nossas tortas favoritas, eu sempre esqueço que tortas e bolos são coisas diferentes, fazendo a festa no salão de festas do prédio. E um outro detalhe, tá, gente? Eu não fiz maquiagem, eu não fiz unha e eu não fiz penteado pro meu casamento. Eu tenho uma vantagem econômica, pessoal, de preferência pessoal, que eu acho que me economiza muito dinheiro, que eu não suporto maquiagem de festa, aquela maquiagem forte, pesada. Quando eu falo que eu gastei muito com maquiagem, eu gastava muito com batom, com rímel, com máscara de sobrancelha, mas eu nunca gastei com base, com corretivo, com iluminador. Eu nunca gostei desse tipo de coisa encostando na minha cara, me dava uma agonia. Eu tenho uma propensão muito grande a uma pele oleosa, então sempre que terminam esses eventos e eu sou obrigada a usar esse tipo de maquiagem pesada, eu sempre fico com espinha, minha pele demora um tempo para se recuperar. Então, por mais que eu tenha sido pressionada por diversas pessoas a fazer penteado, maquiagem e também fazer as minhas unhas, eu fui com a maquiagem que eu fiz eu mesma, aqui dentro de casa, com brinquinhos que eu já tinha. As alianças que a gente comprou foram alianças que tinham um custo-benefício muito legal no mercado das alianças, então a gente não comprou as alianças mais caras para poder trocar ali na hora, porque no final das contas o que importa pra gente são os votos do nosso afeto e não os bens materiais que vêm junto com a aliança do casamento, né? Então até a própria aliança em si, que representa a aliança metafórica, ela não precisa ser exorbitante, porque a gente vive no Brasil, então se a gente for assaltados e levarem as nossas alianças, não vai ser uma perda monetária muito grande, e também porque a gente não faz questão de ficar andando com muitos quilates aí no dedo, é uma questão de valores nossos que foram construídos em conjunto enquanto casal, principalmente levando em consideração essa consciência econômica que foi sendo adquirida e repassada para mim a partir dos conhecimentos que meu marido me mostrou e que eu passei a valorizar muito também, ok? Então, eu não gastei com maquiagem, penteado, com unha, eu fui muito pressionada. Tem uma questão nessa parte dos casamentos e é um alerta que eu dou para as minhas colegas e amigas que estão aí assistindo, que vão planejar o casamento. Tem muita gente que diz o que você deveria fazer com o seu corpo no dia do casamento, como você deveria se maquiar, como você deveria fazer a decoração das coisas. Se você não é firme, você acaba gastando muito, porque as pessoas dizem o que você quer fazer, o que você deveria fazer, mas ninguém está disposto a contribuir financeiramente com as sugestões. Então, acaba que é isso, você deveria ir maquiada, que noiva é essa que não faz maquiagem profissional, que noiva é essa que não faz penteado. Eu quero olhar as fotos do meu casamento no futuro e ver o rosto que eu tinha aos 29 anos de idade e ver quem eu era. Eu não quero uma versão extremamente trabalhada e maquiada de mim mesma. Inclusive, o vestido que eu usei para o meu casamento foi um vestido que eu comprei no Conjunto Nacional também, um vestido branco. Eu estava conversando com alguns amigos que vão casar e eu falei que a festa toda, no total, tinha dado mais ou menos uns R$ 10.000. As 2 comemorações de casamento que a gente fez, porque foram 2, no total deu em torno de R$ 10.000. E esses meus colegas disseram que R$ 10.000 tinha sido só o vestido da noiva que eles já tinham comprado para a festa. Então, assim, colocando as coisas em proporção, o vestido que eu comprei foi um vestido de R$ 900. Eu comprei numa loja
Na mesma loja desse vestido aqui que eu tô usando, eu não falo o nome de marcas, né? Mas, assim, realmente foi na mesma loja desse vestido, porque eu acho que são vestidos arrumadinhos, floridinhos. Eu comprei um vestido branco de renda, que foi R$ 900. Pra padrão de vestido de noiva, tá ótimo. Na verdade, era um vestido muito casual, mas arrumando ele bonitinho, ficou a cara de uma noivinha do civil, que casa no civil, é uma noivinha de casamento civil, ficou bem arrumadinho, bem bonitinho. Mas, assim, foi um gasto considerado baixo pra vestido de noiva no mercado geral de casamentos. As pessoas falam, né? Olha, você tinha que ir com o vestido X, da loja X, maquiada dessa maneira, seu cabelo tinha que ser arrumado dessa maneira. Até na massagem que eu fazia, eu fui alugada pela massageadora dizendo que era um absurdo, eu lá tentando relaxar a gente. E a mulher, não, é um absurdo você não se maquiar, é um absurdo isso. O seu marido, ele tem que olhar pra você no dia do casamento e dizer, nossa, que linda que é a mulher que eu casei. Mas, gente, ele tinha que achar isso todo dia, comigo de cara limpa, com as minhas maquiagens básicas. Eu não quero que ele se surpreenda com a minha beleza no dia do meu casamento. Eu quero que ele me ache bonita todo dia. E sabe o que mais também? Eu percebi que, e foi um trecho de um livro do Machado de Assis que me deu esse vislumbre de uma coisa que eu já sentia, mas eu nunca tinha encontrado palavras para descrever. É um livro chamado Yaya Garcia, do Machado de Assis, e lá tem uma moça que ela não gosta de se arrumar demais, porque ela é tão vaidosa, mas tão vaidosa, que ela não aceita que recursos artificiais escondam a beleza natural dela. E eu sou assim, eu nunca gostei de me emperiquitar demais, eu nunca gostei de recursos que, depois que eu me tornei uma mulher adulta, depois que meu córtex pré-frontal foi formado, eu nunca mais aceitei que recursos artificiais escondam a minha beleza natural. Esse, pra mim, é um conceito de vaidade que é muito válido. Às vezes as pessoas dizem, olha como ela é vaidosa, como ela se maquia demais, olha como ela compra coisas exuberantes, olha como ela tá sempre emperiquitada. Pra mim, ser vaidosa é deixar a minha beleza natural aparecer e me sentir ofendida quando me pedem pra me fantasiar demais. Então, eu segui por esses princípios, mesmo sendo muito julgada por muitas pessoas. Conversei com meu marido, perguntei se para ele esse era um incômodo, porque no final das contas eu estou me casando com ele, a opinião dele me importa sobre o que ele acha bonito em mim ou não. E, graças a Deus, gente, o meu marido também é um homem que nunca me pressionou esteticamente. Ele disse que queria que eu fosse para o casamento da forma como eu me sentisse mais confortável, que para ele era maravilhoso que eu fosse com o meu rosto limpo, com uma maquiagem minimalista. Eu perguntei para ele, meu amor, como você quer que eu use meu cabelo? E ele disse que queria que eu usasse meu cabelo solto, então eu fui de cabelo solto desse jeito que tá aqui agora. Eu fui para o casamento de cabelo solto. E ali a gente teve uma comemoração muito linda. Não gastamos com fotógrafos que cobram valores absurdos também nessa comemoração. Eu contratei um amigo muito querido que faz fotografias analógicas e ele tirou fotos muito lindas analógicas do nosso casamento a um precinho muito amigo e ficou maravilhoso. Então a gente foi reduzindo os gastos em tudo, desde a minha arrumação até a arrumação dele, onde ele já usou um terno que ele tinha, ele só comprou uma gravata nova, aonde ele usou um sapato formal que ele tinha também. Eu não gastei com um sapato. A gente foi no cartório, casou rapidinho, viemos pro salão de festa cujo aluguel foi R$ 150. A gente comeu os docinhos num preço acessível, a gente teve um buffet num preço acessível, as tortas foram num preço acessível também, a gente contratou uma cama elástica que ficou aqui no gramado do prédio, todo mundo se divertiu, foi muito legal. A gente fez uma lista de presentes de casamento também, onde a gente pediu coisas de valor acessível também. A gente acha um ultraje pedir coisas muito caras para as pessoas, em termos de presentes de casamento. Eu não só fiquei muito atenta às minhas finanças, mas também fiquei muito atenta para não lesar as finanças alheias. Eu não quero ser o tipo de pessoa que vai fazer com que a minha comemoração individual se torne um transtorno de endividamento para outras pessoas. E assim, foi um dia muito tranquilo, um dia muito gostoso, onde todo mundo se divertiu muito. Foi um dia muito intimista, a gente só convidou pessoas que a gente ama muito. E depois tivemos uma outra comemoração no mês seguinte, onde a gente alugou um Airbnb, a gente alugou uma chácara que tinha ali espaço para
mais ou menos as mesmas 50 e tantas pessoas. E ali existiam vários quartos, quem quisesse beber lá e dormir podia. Eu e meu marido, nós não bebemos. A gente não bebe, a gente não fuma, mas a gente contratou um barril de chopp para os nossos amigos e para que eles não voltassem bêbados dirigindo, porque a gente sabe que existe esse tipo de ocorrência, apesar da gente acreditar que ninguém que a gente conhece faria isso, mas para deixar que as pessoas aproveitassem com mais segurança, conforto e comodidade, a gente alugou uma chácara que tinham vários quartos para as pessoas dormirem depois e beberam bastante desse barril de chopp aí, eu e meu marido, gente, eu chamo de namorado, chamo de marido, é porque ele é tudo meu, ele é meu amigo, meu namorado, meu marido, meu tudo. Mas aí a gente provou um pouco do chopp, né, pra não deixar passar batido a comemoração, mas nós não somos de ficar malucos de bêbados, a gente só bebe uma vez por ano, uma vez por semestre, às vezes se muito. E ali a gente contratou também um rodízio de pizza e pediu para que esses amigos levassem comidinhas para comer no café da manhã, no dia seguinte, para quem quisesse dormir por ali. A gente pediu para que esses amigos levassem coisinhas para fazer um churrasco. Então, oi meu amor, a gente pediu para os nossos amigos levarem coisinhas para fazer um churrasco. E uma coisa que a gente pediu também foi uma contribuição por cabeça de R$50 por pessoa para cobrir os custos de locação dessa chácara. Então, foi uma festa mais informal. Na primeira festa, as pessoas comeram às nossas custas, elas se divertiram às nossas custas. Foi uma festa mais formal, com família, amigos próximos. Mas na chácara, foi uma festa mais informal, uma festa mais chinelão, com chopp, rodízio de pizza, com contribuição das pessoas de R$50. A gente acha que foi até uma contribuição bem tranquila, levando em consideração outras contribuições que a gente vê as pessoas pedindo por aí. E isso, por si só, já ajudou a gente a economizar muito nessa segunda comemoração. E uma coisa que eu não comentei, na primeira comemoração, que foi do cartório para o nosso salão de festas, um dos nossos padrinhos, que é inimigo da timidez, começou a fazer uma dinâmica daquela de gravata do noivo. Então corta um pedaço da gravata, aí você paga uma cota, né, por aquele pedaço da gravata. E os nossos convidados, eles ficaram muito animados e eles pagaram bastante pelas cotas das gravatas, e acaba que a gente fez dinheiro com o nosso casamento. Na realidade, a gente não ficou no vermelho, porque as pessoas foram comprando as cotas da gravata e com essa contribuição a gente pagou basicamente todos os custos que faltavam do nosso casamento, e a gente ainda teve um dinheiro a mais que a gente utilizou para poder pagar algumas coisas dessa segunda comemoração nessa chácara. E ainda sobrou um dinheirinho, porque depois que o casamento acabou nessas duas comemorações, o que a gente fez de lua de mel? A gente não viajou, a gente não gastou dinheiro com viagens exorbitantes, porque às vezes a lua de mel é muito cara, né, gente? Não é do nosso interesse viajar por agora. O nosso interesse é se recuperar financeiramente dessas duas festas, porque apesar da gente ter feito dinheiro com o nosso casamento, por causa das contribuições dos convidados, por causa do casamento de baixo custo, ainda assim foi um mês em que a gente não conseguiu economizar. A gente ficou meio que no 0 a 0 ali, arcando com as coisas, porque festa dá muito trabalho, festa custa muito caro. Então, a gente fechou no 0 a 0, não conseguimos investir dinheiro. Então, agora o nosso objetivo é se recuperar em termos de investimentos, em termos de finanças. E, para isso, uma viagem não seria muito bem-vinda, porque seria um outro gasto exorbitante. A gente vai economizar, vamos deixar para fazer uma viagem de lua de mel mais para frente, quando for mais confortável, e não deixar ninguém no perrengue, perigando ali de não conseguir pagar cartão de crédito, ou perigando em termos de não conseguir guardar dinheiro. E a gente fez uma semana gastronômica, onde durante uma semaninha, todos os dias a gente comeu num restaurante gostoso. A gente reservou um dinheiro para isso, então ficou ali guardadinho esse dinheiro, e esse dinheiro foi sendo gasto todos os dias, onde a gente comeu comida cubana, comida japonesa, onde a gente comeu comida chinesa, onde a gente tomou café da manhã em lugares lindos e maravilhosos. E foi uma semana muito bonita, onde a gente gastou ali mais ou menos uns R$1.000 com diversos restaurantes, também fazendo aqui uma consciência, exercitando aqui uma consciência de redução de danos. A gente não pediu os pratos mais caros, a gente não pedia as coisas mais absurdas, a gente só escolhia passar um tempo juntos, comendo uma coisinha diferente num lugar legal. E foi assim que a gente fechou as comemorações do nosso casamento, realmente ali, aproveitando muito,
gastando o mínimo possível, mas sim tendo impactos financeiros em termos de não ter sido possível economizar. Na verdade, a gente teve que tirar um pouco de dinheiro ali de algumas reservas, mas no final das contas foi um custo-benefício muito interessante e foi algo que poderia ter sido muito mais caro, e eu fico muito orgulhosa porque nós não cedemos às pressões para que a festa fosse muito maior, porque as pessoas pressionam, realmente as pessoas pedem, as pessoas querem ver luxo, as pessoas querem ver a noiva toda embonecada, as pessoas querem lugares às vezes muito chiques. Nós não cedemos a essa pressão, o casamento teve a nossa cara, e hoje quando eu olho para as nossas fotos de casamento, eu fico muito em paz porque eu tenho a certeza de que a gente não começou a nossa vida juntas como um casal de marido e mulher, nós não começamos a nossa vida endividados por causa do casamento. Uma coisa que pra gente era muito importante era não iniciar a nossa vida juntos endividados. Imagina se a gente tivesse ainda que pagar pelos vários anos que vem pela frente todas as parcelas do nosso casamento, todas as parcelas de uma viagem de lua de mel. Cara, eu tô no objetivo de zerar o meu cartão de crédito. Parcelar uma festa de casamento e uma viagem de lua de mel não estava nos meus planos. E a gente ficou muito feliz que a nossa festa de casamento não foi para o cartão de crédito. Foi ótimo, maravilhoso, e a gente não queria começar a nossa vida a dois endividados, tá? Uma coisa que a gente pensa também é que o casamento é só o começo, tá, gente? O nosso desejo é que, à medida que nosso relacionamento vá resistindo ali às intempéries do tempo, à medida que nosso casamento for se mostrando muito duradouro, estável, a gente vai ir comemorando bodas importantes, e aí sim, quem sabe a gente vai investindo mais nessas festas. Porque, gente, o casamento, pra mim e pro meu marido, é só o início. Eu acho que não tem por que gastar tanto no início. Tem gente que, às vezes, faz festa em castelo e depois de 3 meses tá separado, né? A gente quis fazer uma festa no salão de festas do nosso prédio, economizando bastante. E se um dia a gente for fazer bodas de prata, bodas de ouro, se Deus quiser, aí sim, quem sabe a gente não dá um festão, mas com um planejamento financeiro que não nos sufoque. Acho que pra gente parece muito mais sábio e muito mais coerente de acordo com a comemoração de longevidade do nosso relacionamento. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam sobre isso. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar é que todas as vezes que eu ia comprar alguma coisa do meu casamento, eu nunca dizia que era para um casamento, tá? Eu sempre dizia, não, é porque eu vou a um evento. Então, o meu vestido branco de noiva, eu não disse que era um vestido de noiva, eu disse que era para um evento específico, eu queria ir de branco. Quando eu ia ali comprar decorações para um casamento, eu não mencionava para ninguém que eu ia casar, ninguém das lojas, ninguém dos serviços, porque eu sabia que o olho das pessoas podia crescer e as pessoas poderiam querer tirar mais dinheiro da gente. E se tem uma coisa que para mim foi muito prejudicial na minha vida financeira e na minha vida de compras, foi o fato de que quando você entra numa loja, às vezes a pressão dos vendedores é tanta. Foi por causa de pressão dos vendedores que eu, por exemplo, acabei fraquejando e comprando, por exemplo, aquela bolsa horrorosa, branca, toda encardida, que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. A vendedora ficava em cima de mim. Ai, compra, tá tão linda. Por que ao invés de esperar você não leva essa cor? Essa cor é tão maravilhosa, ela é tão elegante, eu tenho uma igual. Eu tenho há muitos anos uma igual, ela nunca encardiu. Leva. Ai, você ficou linda, combina com a sua roupa, combina com o seu estilo. E aí eu fui ficando tão suada, tão nervosa, até cuspi. Fui ficando tão suada, tão nervosa, e quando eu fui ver, a bolsa já estava nas minhas mãos. É claro que a culpa não é só da vendedora, eu tenho uma parcela de culpa porque eu cedi, porque eu fui fraca frente às pressões dela. E também, muitas vezes, quando você vai comprar sapato, você pede para ver um sapato e aí o vendedor desce ali do estoque com aquele braço cheio de sapato e aí te empurra aquele tanto de sapato e você vê outros modelos que você gosta, aí o vendedor fala, olha, com seu estilo eu também achei que combina esse, leva, tá tão barato, eu faço uma promoção legal para você. Eu não queria passar por isso na construção da festa do meu casamento. Eu não queria ser pressionada, eu não queria ser
Sabe, pra mim é uma violência essa pressão toda que as pessoas fazem para que a gente compre, para que as lojas fazem para que a gente compre. Realmente a gente não pode, mas a gente tá ali, a gente fica acuados. Hoje em dia eu até peço para os vendedores, olha, você me dá um segundo? Eu vou decidir o que eu vou levar, mas eu preciso de um tempo para pensar. E aí eu passo um tempo hoje em dia sentada na cadeira da loja, refletindo, ou então eu dou uma volta, mas eu não permito eu não me permito levar uma coisa sem passar um tempo sozinha pensando se eu quero aquilo ou não. Antes ficava o vendedor no meu ouvido desde o momento em que eu entrava na loja até o momento em que eu pagava e ia embora e a pessoa me levava até a porta da loja com a sacola, me expulsando e expulsando aquela compra ali. Vai embora, vai minha filha, vai-se embora. Agora, uma vez que você já comprou, você não é mais interessante para aquele ambiente de loja, vai embora para poder o espaço receber uma circulação maior de pessoas. Hoje em dia eu não permito que isso aconteça, eu peço um instante, eu peço um minuto de silêncio, eu peço para que o vendedor ou a vendedora me deixem quietas no meu canto para eu poder pensar, ou então eu minto para que o vendedor não saiba que eu já estou ali naquela loja com um objetivo. Então eu falo, não, tô só olhando, sendo que eu já sei exatamente o que eu quero comprar. Porque às vezes, se a pessoa sabe o que eu quero comprar, ela sabe que eu já estou determinada a levar aquilo, às vezes a pessoa aumenta o preço, às vezes a pessoa me pressiona demais, às vezes a pessoa me pressiona a levar outras coisas em conjunto. Então eu preciso passar um tempo sozinha e por causa disso eu comecei a esconder as minhas intenções dos vendedores de loja, inclusive para o meu casamento, porque eu sabia que o olho das pessoas ia crescer se soubessem que eu estava adquirindo coisas para um casório. Então eu acho que, parando para pensar, gente, mais ou menos nesse apanhado geral, é isso. Hoje a gente conversou um pouco sobre os gastos que eu tive pro meu casamento junto com meu marido. Tudo girou em torno ali, mais ou menos, então, de uns 10 mil reais, 8 mil a 10 mil reais. Também falei sobre a nossa organização financeira, lembrando que justamente eu sempre paguei as contas principais e nunca deixei de arcar com compromissos financeiros primordiais, mas o meu objetivo é pegar esse dinheiro que sobra e investir esse dinheiro, e não só usar ele para uma festa do hedonismo onde eu só cedo a todos os meus prazeres. Meu marido tem sido incrível nisso, realmente ele ajuda muito. Eu acho que o fato dele ser matemático é uma bênção, porque eu pergunto para ele, amor, compensa isso ou não? O que você acha desses juros? O que você acha dessas organizações bancárias? O que você tem achado dos meus planejamentos? E aí ele dá a opinião dele, ele dá o parecer dele, ele mostra pelos cálculos o que vale a pena e o que não vale. Então, a ajuda dele é fundamental. Eu acho que tem sido um grande privilégio. Eu agradeço, olha Deus, obrigada por esse homem na minha vida em vários sentidos. E também preciso lembrar para vocês que uma pessoa sozinha não salva ninguém. Se eu não estivesse disposta a mudar, meu marido não me salvaria desse padrão exacerbado de consumo. Existia da minha parte uma consciência do porquê que mudar era importante, tá? Então, não tem como você tirar uma pessoa do fundo do poço se ela não estiver disposta a sair também. Ok? Tudo bem, gente? No próximo vídeo, eu pretendo conversar um pouco mais com vocês sobre transtorno obsessivo-compulsivo e comportamento de compras. Vou ver se vai ser esse o tema que eu vou trazer, depende muito do interesse de vocês. Quero saber o que vocês querem ouvir, porque a gente pode conversar também sobre a pressão que os ambientes de redes sociais fazem para que a gente compre coisas. Essa pressão que existe quando o algoritmo descobre o que a gente gosta de consumir. Também quero conversar um pouco sobre a ilusão que é ter estilo pessoal e como isso também, essa busca pelo estilo pessoal é só mais uma armadilha para que a gente consuma bastante. A gente tem pano para manga, a gente tem muita coisa para conversar. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam e eu vou ficar muito feliz de responder qualquer pergunta, qualquer questionamento que vocês tiverem. Então, todas as vezes que eu sento para responder os comentários, eu sempre olho para ver se alguém fez alguma perguntinha, para ver se alguém tem alguma dúvida, e eu sempre priorizo dúvidas e depois continuo respondendo o restante dos comentários, tá bom? Então, gente, um beijo grande, espero que essa conversa tenha sido produtiva. Fico ansiosa para saber o que vocês acharam desse vídeo, tá bem? Beijo, se cuidem e vamos que vamos economizar!